Bom dia, estamos começando agora mais um quadro Classe Trabalhadora em Debate e nesta manhã recebendo o Diego Cerqueira, que é vice-presidente jovem da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado pelo estar, pelo convite, por conversar com você, Larissa, nesse dia sobre essa pauta que é muito importante e alguns pontos que a gente precisa sempre colocar em Certo. evidência. Ontem, segunda-feira, 13 de maio, foi o dia da abolição da escravatura. E é engraçado, Diego, que na escola, na minha época de escola, a gente comemorava esse dia e agradecia a Princesa Isabel. E hoje, a gente já passou por vários estudos aí, várias pesquisas, e que a gente sabe que de boa não teve nada essa atitude. Inclusive, ela só foi tomada por muita pressão e principalmente de pessoas também negras, que lutavam Sim. pelos quilombolas que já estavam ali numa luta contra a escravidão e que ela acabou tendo reflexos bem negativos também, na construção da sociedade brasileira, principalmente nessa questão de escravizou as pessoas, E a principalmente ausência de políticas públicas, isso, basicamente, né? exato. Você tinha ali os escravos e aí você faz a abolição da escravatura e aí esse pessoal foi para onde, né? Eu acho que a gente pode começar pensando que, pelo menos na minha perspectiva de tudo que eu já estudei, é que a abolição da escravatura começou a se tornar um assunto, aqueles assuntos que a gente tenta negar para uma maior parte das pessoas, mas que ele acaba se impondo independente da nossa vontade. E a vontade das pessoas de serem livres, a vontade das pessoas de ser, até de quem foi trazido, porque eles foram importados, né? Estamos em diáspora até hoje, mas dos 4 milhões que foram, mais de 4 milhões que foram importados para o Brasil, nesse caminho 600 morreram, mais de 600 morreram no caminho, mas as lutas, diversas pessoas, não foi uma vontade de uma pessoa branca, não foi a vontade dos que trouxe a abolição. A gente tem diversos nomes que lutaram, que a história apagou, né, como a gente pode lembrar, do Luiz Gama, do André Rebouças, da Adelina Charuteira, que também ajudou muito em passar informações a passar dos escravagistas para os abolicionistas na época. O Luiz Gama é alguém que eu até utilizo ele como modelo, porque ele foi um advogado, um rábula, autodidata, e que aprendeu a ler e escrever como um estudante de direito, e isso ele já utilizava os seus conhecimentos que ele foi adquirindo para ajudar outras pessoas. A história diz que ele já ajudou mais de 500 escravos a serem libertos. Então, tanto que no dia da sua morte foi uma multidão para prestar a sua última homenagem a ele. Então, acho que a história da abolição começa bem antes da Lei Áurea. Foram diversas pessoas que passaram, as pessoas lembram que foi lembram mais por conta do que a história sempre é contada por quem os vencedores, né? A gente sempre lembra que a princesa Isabel foi a que libertou. Mas ela já vinha diversos movimentos históricos, né? Diversas revoltas que já vinham acontecendo anteriormente, fora que também é uma vontade internacional da Inglaterra de querer escoar seus desenvolvimentos industriais para as outras partes do mundo, para poder que eles estavam vivendo o boom da reforma da Revolução Industrial. Então a gente pensa que a abolição foi mais uma vontade política, conversou possivelmente para que a abolição acontecesse. Mas a vontade política e econômica foi bastante forte, mas a gente não pode negar que teve diversas pessoas que lutaram por muitos anos, por muitas décadas para serem libertas, mas que finalmente foram dadas essa liberdade, mas também não foi reconhecida direitos para que essa pessoa acessasse a sociedade. O André Rebouças, a gente pode lembrar dele, que ele lutava pela reforma agrária, mas ele não conseguiu essa reforma agrária, né? Tanto que nunca aconteceu corretamente como pode ser devido, mas aconteceu alguns movimentos de reforma agrária, mas só que foram mais recentes. Então, foram diversas situações que poderiam ter acontecido para melhorar a situação da população negra hoje. Estudando história, eu percebi por que da minha realidade. Porque o alcance da minha família, eu tenho um avô
o meu avô falecido, que ele foi neto, ele foi filho de uma pessoa escravizada. Então, tipo, a gente percebe o quanto a história ainda está próxima. Pode ter passado 400, quase 400 anos disso, mas ainda sofre efeitos para toda a nossa vivência até hoje. Sim, exatamente, né? É bem isso mesmo. Você liberta os escravos, as pessoas escravizadas, mas aí elas não têm emprego, elas não têm nada, né? Então são as pessoas que acabam indo ocupar os morros, acabam indo para o interior, às vezes, do estado. E hoje a gente tem essa questão na sociedade, que é o maior número de pessoas em situações de marginalidade, por exemplo, são pessoas negras, né? Uhum. Então, isso aí tem dados que falam que seriam necessários aí mais 300 anos para meio que igualitar isso aí, colocar na mesma régua negros e brancos. E a gente está falando de Brasil, né? Um país com dimensões territoriais grandes e vários outros problemas. O país com o maior número de pessoas negras fora da África. Você acha que esse dia, o dia de hoje, dia 13 de maio, ele acaba tendo uma importância para a conscientização? Eu acho que ele é importante como por representatividade, para a gente entender a história. Eu acho que é para a gente pontuar a história, para a gente entender a nossa história, entender quanto dessa história foi moldada para que a gente como a gente conheceu na escola, né? Porque quando eu estudei na escola, a gente tinha praticamente de agradecer a princesa Isabel, né? Assim, já tem até um meme na internet de uma pessoa que eu não gosto de citar o nome, mas assim, que ele propagador de algumas fake news, né, e tal, mas ele teve uma fala que até eu achei muito engraçada, que muita gente até reclipa. Já agradeceu a princesa Isabel hoje? Aí eu falo assim, a gente ri para não chorar, né, mas assim, a questão, a gente tem que utilizar a data para pontuar a história e trazer que diversas pessoas também foram muito importantes para a mudança da abolição da escravidão, mas que a princesa Isabel ela só trouxe uma vontade que era muito mais externa do que interna. E assim, falando hoje de questões de obstáculos, para você, quais são os principais obstáculos enfrentados nessa luta pela igualdade racial aqui no Brasil? Olha, para mim, na minha experiência pessoal, foi o acesso à informação. Tanto que hoje eu sou uma pessoa muito formiguinha. Eu sinto que eu tenho até uma certa dependência de informação, de estar conectado às redes sociais muito tempo, porque eu sinto essa necessidade de sempre estar o mais preparado possível, porque eu tenho um pai que saiu de casa. Só o fato do pai não estar dentro de casa já faz uma falta muito grande para qualquer filho, independente da sua cor, da sua realidade. Mas quando você é uma pessoa negra, que a sua mãe te trabalha sozinha para te sustentar, para te dar conforto, te dar educação, para te fazer chegar nos ambientes bem nutrido. Isso, a gente já sente uma dificuldade. Na minha vida profissional, por exemplo, as pessoas raramente me veem como advogado. Eu acho que eu também me porto de forma diferente que os outros advogados, até porque a minha realidade vem de uma realidade diferente dos meus colegas. Eu estudei na PUC, fui bolsista do ProUni, uma política pública que foi muito importante na minha vida, porque se eu não tivesse essa política pública, provavelmente eu teria até feito direito, mas eu não teria feito direito na mesma faculdade, que é uma faculdade internacionalmente reconhecida, com pessoas que eu conheci que eu nunca teria contato se não fosse a faculdade, porque são realidades totalmente diferentes da minha. Então, tipo, eu era uma das poucas pessoas que ia de ônibus. Eu fui de ônibus para a faculdade todos os dias, do começo ao fim. E a maioria das pessoas que eu estudei são questões práticas, assim, da formalidade da vida, que fazem muita diferença, porque a gente que não tem esse acesso, que não vem dessa dificuldade financeira e também social, o fato de eu ser uma pessoa preta, as pessoas não consideram que eu inicialmente sou um advogado, a não ser que eu abra minha boca, comece a falar, a pessoa começa a perceber a forma como eu falo, talvez, ou como eu me porte,
Mas, inicialmente, eu não sou, isso não é esperado de mim. Uhum. São esperado, tanto que tem umas situações do tipo, já fui perseguido no supermercado, já pediram para mim abrir minha mochila em determinados ambientes. Quando eu era, antes de eu saber dos meus direitos, a gente fazia só para poder se livrar da situação. Hoje eu já enfrento, né? Então a dificuldade da questão da falta dessas políticas públicas que deveriam ter acontecido lá no passado causou essa discrepância social e que muita gente, a gente normaliza para a gente conseguir viver. Mas quando a gente para pensar, assim, o quanto a nossa vida poderia ter sido diferente se essas políticas públicas tivessem sido implantadas, se um acompanhamento daquela época não tinha, é um anacronismo a gente falar de acompanhamento psicológico, mas hoje a gente ter um acompanhamento psicológico que eu acho que deveria ser feito com diversas pessoas que estão lutando em diversas suas áreas, precisam ter esse acompanhamento psicológico para entender a discrepância, que o preconceito que a pessoa sente, que a pessoa já viveu, além de estrutural, ela não tem culpa e que ela pode sobrepor essas opressões e continuar galgando. Mas eu sinto que é 3 vezes, 4 vezes mais difícil para nós, porque a gente tem que se provar sempre muito bom, a gente não pode ser medíocre, ninguém gosta de ser medíocre, né? Mas a gente entende que todo mundo tem processos diferentes, mas eu sinto que na minha vivência eu sempre tive que lutar muito para me destacar, senão eu não conseguiria alcançar, por falta de dinheiro, por falta de acesso. Então, a questão sempre foi muito importante na minha vida, mas eu só consegui entender já na faculdade, porque eu não entendia direito, eu entendia porque as minhas coisas para mim sempre era mais difícil. Eu sempre tinha isso em mente, mas eu não entendia por quê. Na faculdade, entendendo a história da construção do direito, como o direito se desenvolveu, o direito é totalmente ligado à política. Então, a política, conforme a nossa política foi desenvolvendo no país, também todas as questões sociais acompanham. Isso foi muito importante na minha formação. Por isso que eu gostei tanto de ter feito meu curso. Me tornei advogado, mas assim, a nossa realidade se impõe e torna a nossa vivência como advogado também um pouco mais difícil que os nossos colegas. E você falou também aí da questão do ProUni, e a gente tem no Brasil uma outra política pública que é muito criticada, que é a cotas para negros e indígenas. E aí é muito fácil uma pessoa branca criticar as cotas quando você mesmo falou aí da questão dos privilégios. Mesmo uma pessoa branca pobre, ela ainda é muito mais privilegiada do que uma pessoa negra pobre. Isso. No Brasil. Então você tem as cotas para tentar igualar naquela questão que a gente falou lá no início, de tentar recuperar esses 300 anos aí que a gente ainda tem da questão da escravidão das pessoas negras no Brasil. É uma tentativa de igualar, né? E aí é importante falar isso, que a gente fala, às vezes eu sou filha de negra, minha mãe é negra. Então, às vezes, no dia a dia, a gente não percebe tantas questões porque você está ali no seu meio social, na sua comunidade, você não percebe. Mas, realmente, quando você para olhar para trás e você olha lá na época da faculdade, eu também estudei no Campo 5 da PUC, e se a gente para olhar, não tinha negros na minha turma de jornalismo. É verdade. Então, assim, mesmo com cotas, naquela minha época já existia cotas no vestibular, mas você tinha, por exemplo, uma turma de 40 pessoas, a cotas era 2 pessoas. E mesmo assim entra numa série de questões, assim, mesmo que a pessoa ganhe bolsa para estudar na PUC, ela vai ter condições de só estudar ou ela vai ter que trabalhar o dia todo? Ela vai ter questões de estudar ou ela vai precisar cuidar do irmão menor? Então, tem uma série de questões que muitas vezes a pessoa ganha a bolsa para estudar, mas ela não consegue se manter na faculdade. É igual medicina, por exemplo, né? Eu nunca fiz medicina, mas é mais ou menos isso. Não adianta a pessoa passar numa universidade pública de medicina se ela não tem condições para se manter. Não tem uma bolsa permanência para ajudar. Isso. Praticamente é muito difícil. A família sempre. Eu tenho um amigo que está fazendo medicina. Na verdade, ele já terminou. Mas ele vem de uma família negra.
a família inteira se sacrificou muito para ele continuar só por conta de estudar. É um sacrifício, é muito doloroso e bonito ao mesmo tempo, porque você vê que é um planejamento de uma família inteira para fazer uma pessoa galgar, subir para poder trazer o resto, porque na militância negra que eu aprendi na faculdade, que eu conheci diversas pessoas que me ajudaram no próprio reconhecimento como pessoa preta, porque eu me achava como uma pessoa morena. A construção racial da minha família foi muito precária. E isso acontece, porque tiveram diversos movimentos sociais e ideológicos no nosso país para higienizar e embranquecer a nossa sociedade. Né? Tinham até ciência para isso. Teve até uma ciência que disse que com a miscigenação, em 50 anos o Brasil seria deixado de ser preto. O que não aconteceu. A gente percebe que, então, assim, na minha construção como pessoa preta, a vivência na faculdade foi muito importante, porque foi por outras pessoas que eu conheci, que eu me reconheci como uma pessoa preta, mas eu também já partia de outros marcadores sociais que também já me afligiram muito. Por isso, eu sou LGBT, sou um homem gay, sou de periferia, e a política pública foi muito importante para chegar onde eu estou hoje. Muito. E as cotas, assim, não tem como a gente falar que as cotas não são incríveis, porque quando eu cheguei na faculdade, lá na PUC, dava para contar nos dedos quantas pessoas pretas tinham. E a grande maioria, né, branca, privilegiada, com muito tempo de estudo, e no meu caso, eu tive que estudar e trabalhar todos os anos da minha vida de faculdade. Eu tive que estudar, eu tive até que ficar mais tempo na faculdade, porque eu tinha que encaixar meu dia de trabalho. Então, mesmo tendo bolsa integral, infelizmente a minha mãe não conseguia me manter o suficiente, né, além de dar que já é muito, me manter comendo e a estrutura da casa toda, e não conseguia me pagar a parte de trânsito faculdade, comida na faculdade, cópia, né, xerox, que estágio não remunerado, que às vezes a gente tem que fazer, às vezes a gente tem que fazer atendimento ao público para prática jurídica, que não é remunerado. E é ótimo, a gente tem que prestar esse serviço à sociedade para as pessoas que precisam, mas a gente tem que muitos estudantes, pelo menos no meu caso, bolsista, eu não tinha essa condição. Então eu tinha que trabalhar. Eu trabalhei até em 2 empregos, porque na época eu namorava, e a gente, além de pagar nossas contas, a gente também tem que ter uma vida social. E aí, para mim manter tudo isso, eu tinha que ter 2 empregos. Então, assim, manter emprego, trabalho, faculdade, uma vida social mínima, é muito desgastante, e assim, muitas vezes a gente não entende, por que você não vê fulano, ou então por que a maior parte a gente percebe que a comunidade, as pessoas, a sociedade, a comunidade preta, com a sociedade, as pessoas que mais precisam, não tem tempo para lutar, às vezes, pelos seus processos, pela sua libertação, pelos seus direitos, porque às vezes as pessoas estão trabalhando demais, né? Não sobra tempo para pensar em política, não sobra tempo para pensar em política pública, a pessoa só quer chegar em casa, descansar. Mas a gente tem que se esforçar um pouco, né? Como sempre. Mas é isso. Até o que a gente fala aqui no sindicato é muito isso também, né? A pessoa trabalha o dia todo, quando termina o dia dela, ela não quer saber de assembleia, ela não quer saber de votação. Mesmo que seja por melhores direitos e melhores condições de trabalho. E aí, você falando isso, eu pensando que realmente o sistema 8 horas por dia já é para o trabalhador ficar cansado e não brigar por nada, né? Essa é uma pauta que eu estou gostando muito de falar, que é a diminuição da carga horária. Tem o movimento da VAT, que é o movimento da diminuição das cargas horárias, para as pessoas assinarem, quem assistir, porque a gente está chegando a 1 milhão de assinaturas, e eu acho que isso é muito importante para a nossa sociedade, não só para as pessoas pretas, para todo mundo. A gente precisa ter qualidade de vida no trabalho, qualidade de vida na vida pessoal, na vida estudantil, e eu acho que a diminuição da carga horária é fundamental. E para terminar então, Diego, eu queria que você falasse um pouquinho de como que vocês têm atuado aí na OAB, nessa comissão.
O que vocês têm feito, então, para melhorar a situação das pessoas pretas aqui em Goiás? Então, na nossa comissão de promoção, comissão especial de promoção à igualdade racial, que eu sou vice-presidente jovem, nosso presidente é o Dr. Gustavo. O nosso principal projeto que a gente tem feito nesses últimos 2 anos é o congresso que a gente tem feito no mês de novembro. Agora esse ano vai ser o terceiro. A gente traz pessoas pretas de diversas áreas para falar sobre as suas vivências. A gente, na nossa comissão, a gente sempre debate os temas mais importantes que tem sobre correlacionados a trabalho, a negritude. A gente também tem um projeto de um clube do livro, né, que foi uma ideia minha até, porque eu acho que uma grande dificuldade que a gente percebe que além do tempo, a dificuldade de tempo, eu acho que a gente marcar um dia de reunião para trazer leituras de pessoas pretas que falam sobre a nossa negritude, a nossa realidade, não só de política, mas também da parte cultural. Acho que é importante esse resgate. Então, a gente está está querendo trazer esses trabalhos para poder construir o nosso conhecimento e também abranger também dar mais riqueza para os nossos advogados que participam da nossa comissão, para que quando estarem mais bem preparados para falar sobre o assunto, quando abordado, porque acaba que a gente pode até falar sobre outros assuntos, né? Pode falar sobre trabalho, pode falar sobre direitos humanos, pode falar sobre imposto de renda, mas a pauta da racialidade sempre chega, né? Porque faz parte da gente, faz parte da nossa construção. Então, a gente, sempre que possível, traz pessoas de diversas áreas para falar sobre as suas áreas, né? Mas é importante a gente falar também, correlacionar a racialidade, porque o racismo é estrutural, a questão da racialidade está desde o nosso fundamento da nossa sociedade, desse preconceito. Então, a gente precisa falar sobre, pautar, a gente sempre quando acontece alguma questão envolvendo a não devida aplicação da lei de cotas, a gente se posiciona, a gente presta o auxílio quando presta o auxílio quando é necessário, quando acontece algum caso de racismo, a gente comunica, entra em contato para saber se não precisa de algum apoio jurídico. A gente tenta fazer como a comissão é exatamente de acolhimento e de auxílio à sociedade, né? Porque a OAB não consegue abarcar tudo de uma vez só. As comissões representam a OAB para estar nessa comunicação com a sociedade e auxílio no que for necessário, né? Então, acho que a comissão é muito, não só a nossa, mas eu também participo da comissão da diversidade, que também presta esse mesmo serviço e auxílio também à sociedade. Acho que as comissões da OAB que tem essa função de enriquecer mais a sociedade com informação e senso crítico, né? O que é o mais importante. Uhum. Então, quero agradecer a sua participação e o tempo, Diego. E muito até obrigado a próxima, a você. Oportunidade para a gente falar de outros assuntos também. Quando estamos aí, sempre que precisar, se tiver disponibilidade, podemos conversar. Então, tá bom. Muito obrigado. Obrigada a você.